onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, Senhor, tu estás no meio deles. Graças te damos, Senhor, por estares aqui nesta noite. E, Pai, te dou graças ainda por me teres escolhido, Senhor, para falar a tua palavra. Te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que me capacites, Senhor, a falar a tua palavra, a expor a tua palavra ao teu povo nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Santo Espírito, abre, Senhor, os olhos do entendimento do teu povo, Senhor, para que cada um de nós possa entender a tua palavra, possa compreender, Senhor, aquilo que tu nos queres transmitir nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E que a tua palavra, Senhor, a semente que é a tua palavra, ela possa estar, Senhor, arraigada nos nossos corações e ela possa produzir bom fruto nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então podem todos sentar, vocês também. Eu vos trago uma pequenina mensagem de Deus acerca do perdão. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. Ela tem resposta para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas perguntas. E nós vamos ver algumas perguntas acerca de perdão, e a primeira delas é: o que é o perdão? A vontade de Deus é que nós possamos entender a sua palavra e possamos praticar a sua palavra. Eu fiz uma pequena pesquisa acerca daquilo que é o perdão, aquilo que é perdoar, e aquilo que eu encontrei no geral é que o perdão é um processo mental ou espiritual, é uma decisão de cessar o sentimento de ressentimento, de raiva ou de ódio contra alguém por causa de uma ofensa. O perdão é também libertação, vem do coração, é sincero e é generoso. E existem 2 tipos de perdão. Existe o perdão de Deus e existe o perdão dos homens. Em relação acerca do perdão de Deus, Deus, ele tinha um filho unigênito, o seu único filho, o seu bem mais precioso, e Jesus Cristo, ele veio à terra e ele nasceu, ele cresceu, ele se tornou adulto e Jesus Cristo, ele foi à cruz. Ele morreu na cruz por cada um de nós para que pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e pudéssemos ter hoje comunhão com o nosso Deus. E Jesus Cristo, ele sempre perdoou aqueles que o maltrataram. Uma das características de Jesus Cristo era ser perdoador para com o seu próximo. E vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 23, no versículo 34, que fica na página 102 do Novo Testamento. Lucas 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Esta passagem, ela nos fala da crucificação de Jesus Cristo. E depois de todo o mal que fizeram a Jesus, depois daquilo que Jesus sofreu, depois de terem humilhado Jesus, terem cuspido no rosto de Jesus, ainda assim, Jesus Cristo, ele decidiu perdoar aqueles que o tinham maltratado. Esta tinha sido uma decisão de Jesus Cristo, perdoar aqueles que o tinham maltratado. Certamente não era fácil perdoar aqueles que tinham feito mal a Jesus Cristo, certamente não era essa a vontade que ele tinha no seu coração, mas Jesus Cristo, ele decidiu fazer a vontade do Pai e decidiu perdoar aqueles que o maltrataram. Então, perdoar deve ser uma decisão. Perdoar é uma decisão do nosso coração. E nós temos também outro exemplo, que é o exemplo da mulher adúltera, que se encontra em João 8, do versículo 3 ao 11. Não precisam de abrir, é só para quem quiser tomar nota. Nós vamos apenas relembrar esta passagem. E nesta passagem, os escribas e os fariseus, eles trouxeram à presença de Jesus Cristo uma mulher que tinha sido apanhada a cometer adultério. E na verdade estes homens, eles pretendiam tentar Jesus Cristo. E diz que chegaram diante de Jesus e disseram: Olha, Senhor, nós trazemos aqui diante de ti esta mulher e ela foi apanhada a cometer adultério, e tu sabes, Senhor, que segundo a lei de Moisés, ela deve ser castigada, ela deve ser apedrejada. E tu, o que é que tu achas? E diz que Jesus, ele se inclinou e ele escrevia no chão. E estes homens insistiram com Jesus: o que é que tu achas, Jesus? O que é que nós havemos de fazer? E Jesus Cristo, porque ele era bom, porque ele era misericordioso para com o seu próximo, Jesus Cristo era também sábio. E Jesus lhes respondeu:
olha, aquele que diante de vós não tiver pecado, aquele que estiver limpo, lance a primeira pedra. E diz que um a um se foram retirando. Então, estes homens, eles conheciam a sua condição, eles sabiam que eram pecadores. E diz que Jesus Cristo, ele ficou só com aquela mulher, e Jesus perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E esta mulher respondeu: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus Cristo lhe disse: então vai e não peques mais. Deus, ele nos perdoa, mas Deus também nos dá um conselho para nós evitarmos de cometer os mesmos erros, de seguirmos os mesmos caminhos, como o pastor nos ensinou no domingo passado sobre o pecado. Deus, ele nos perdoa, mas nós devemos evitar de ser pecadores constantes. Então, esta era uma característica de Jesus, ser perdoador e ter compaixão para com o seu próximo. E nós somos seguidores de Jesus, amém? Nós somos discípulos de Jesus e esta deve ser também uma característica que deve estar no nosso coração, sermos perdoadores para com o nosso próximo. E a segunda questão, por que devemos perdoar? Já vimos que existe 2 tipos de perdão, o perdão de Deus, o perdão entre os homens, e um destes tipos de perdão está condicionado pelo outro. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 6, versículo 14 e 15, que fica na página 10. Mateus 6, versículo 14 e versículo 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, nós precisamos de perdoar aqueles que nos ofendem para que Deus também nos possa perdoar quando nós pecamos contra Ele. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é bom, é pecado. E a falta de perdão não é uma característica de Jesus Cristo, nem é uma característica do nosso Deus. Então, a falta de perdão é pecado aos olhos de Deus. E quando nós estamos em pecado diante de Deus, nós ficamos destituídos da glória de Deus e não estamos mais debaixo da proteção e da bênção do nosso Deus. Então, a falta de perdão é pecado aos olhos de Deus. E eu disse no início que um destes tipos de perdão, o perdão de Deus e o perdão dos homens, está condicionado. Um destes tipos de perdão está condicionado pelo outro. E na verdade é o perdão de Deus, ele está condicionado pelo perdão dos homens. Isto é, se nós não perdoarmos aqueles que nos maltratam, aqueles que nos magoam, Deus também não poderá perdoar as nossas ofensas. Então, por que é que nós devemos perdoar? Porque se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus também não perdoará as nossas ofensas quando nós pecamos contra Ele. E a terceira questão, como é que nós devemos perdoar e como é que nós devemos ser perdoados? Vamos abrir a nossa Bíblia em João 3, no versículo 16, que fica na página 108. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus Cristo à Terra para que, pelo seu sacrifício, pela sua morte, a humanidade pudesse ser perdoada. E esse foi o método que Deus se utilizou para que nós pudéssemos ser perdoados, para que os homens, os seus pecados, lhe pudessem ser perdoados. E nós não estivéssemos mais afastados da glória de Deus, da sua bênção e da sua proteção. Então, este foi o método que Deus se usou para nos perdoar. Foi através do sacrifício de Jesus Cristo. E nós vamos agora ver o que é que nós devemos fazer ou como é que nós devemos proceder para que Deus perdoe os nossos pecados. E vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 32, no versículo 5, que fica na página 577. Salmo 32, versículo 5.
Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Vamos abrir também em 1 de João, capítulo 1, no versículo 9, que fica na página 269. 1 de João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, para que Deus nos perdoe quando nós pecamos contra Ele, aquilo que nós devemos fazer é confessar com a nossa boca diante de Deus os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas. E nós devemos fazer com o coração arrependido diante de Deus. E como nós lemos em 1 de João 1,9, Deus Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perdoar deve ser uma decisão do nosso coração. Quando nós decidimos perdoar alguém que nos maltratou, alguém que nos magoou, nós libertamos a culpa que essa pessoa tinha sobre nós. E toda a raiva, todo o ódio que existia no nosso coração se transforma em paz. Então, o que é que nós devemos fazer para podermos perdoar as outras pessoas? Como é que nós devemos proceder? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 11, no versículo 25, fica na página 57. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, a forma que nós devemos utilizar ou que nós devemos proceder para perdoar o nosso próximo, em primeiro lugar, é nós decidirmos no nosso coração que nós perdoamos essa pessoa. E depois nós nos devemos dirigir a Deus, como nós acabámos de ler, através da oração, e nós devemos trazer à presença de Deus essa pessoa que nos maltratou e nós declaramos diante de Deus que nós perdoamos essa pessoa e que estamos livres das amarras que nos prendiam a ela. Amém? E agora vamos abrir também Efésios 4, no versículo 32, que fica na página 221. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós já aprendemos várias vezes aqui, através do pastor, através dos nossos irmãos, qual é a melhor forma de nós fazermos bem a quem nos faz mal. Vocês estão recordados como é que nós fazemos bem a alguém que nos faz mal? Amém. É não fazendo absolutamente nada. Quando nós decidimos perdoar alguém, quando nós decidimos perdoar aqueles que nos maltratam, aqueles que nos magoam, automaticamente o nosso coração, ele se enche de paz, ele fica em paz e nós não estamos mais amarrados àquela pessoa que nos fez mal. E a quarta questão e última, será que o perdão tem limite? O que é que vocês acham? Não tem limite, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 18. Vamos ler o versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Nesta passagem, Pedro ele se dirigiu a Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes é que o meu irmão irá pecar contra mim, que eu tenha de o perdoar? Serão 7 vezes? E Jesus Cristo disse: Não te digo 7, mas 70 vezes 7. E nesta passagem, aquilo que Jesus Cristo ele nos quer transmitir não é impor um limite de vezes que nós devemos
perdoar, mas aquilo que Jesus Cristo Ele nos quer transmitir é que nós devemos perdoar sempre aqueles que nos maltratam. Sejam elas quantas vezes forem, seja que ofensa for, a vontade de Deus é que nós possamos perdoar aqueles que nos maltratam. Se nós refletirmos um pouco, se nós pensarmos, e nós? Quantas vezes é que nós já pecámos contra Deus? Quantas vezes é que nós já falhámos diante de Deus? Certamente já foram muitas vezes, certamente já nem temos conta. E Deus, Ele sempre é misericordioso para com cada um de nós. Então, o perdão de Deus não tem limite. E quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Se Deus, Ele é misericordioso para connosco, se tantas vezes nós pecamos contra Deus e ainda assim Ele perdoa os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar também o nosso irmão? Nós somos discípulos de Jesus, como eu já referi, somos seguidores de Jesus Cristo e a característica que Jesus tinha, uma delas, era ser perdoador. E nós devemos ter também essa característica no nosso coração, devemos também ser perdoadores. Então, se nós devemos perdoar como Deus nos perdoou em Jesus Cristo, é bem claro que não existem limites para perdoar e nós devemos perdoar todas as pessoas, seja qual for a ofensa que elas nos façam. E para terminar, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 4, no versículo 7, que fica na página 260. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Satanás, ele é o nosso inimigo. E diz a palavra de Deus que ele anda sempre ao nosso redor, ele busca quem possa tragar. Ou seja, o diabo ele está sempre pronto a atacar quando encontra um ponto fraco num cristão. E a falta de perdão, como nós já vimos, não é uma característica de Deus, não é uma característica de Jesus Cristo. Então, falta de perdão é um pecado diante de Deus. E se nós estivermos em pecado, nós estamos afastados da glória de Deus, nos afastamos da bênção de Deus e da sua proteção. Então, o diabo ele vai agir na nossa vida e ele vai trazer mais confusão ao nosso coração. O nosso coração vai ficar com mais angústia, com mais ódio, com mais raiva. E nós, às vezes, até sem querer, nos afastamos ainda mais de Deus e nos afastamos da casa de Deus. Quantos irmãos eles já se afastaram de Deus e desistiram de caminhar com Jesus Cristo por causa da falta de perdão? Então, o que nós devemos fazer é nós nos sujeitarmos a Deus. E sujeitarmos-nos a Deus é fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é que nós sejamos perdoadores, tal como Jesus Cristo foi, tal como Deus é. Por vezes é difícil perdoar, às vezes até nos custa ouvir falar da pessoa, até nos custa ver a pessoa, quanto mais ter de perdoá-la. Mas quando for difícil para nós perdoar alguém, nós nos devemos lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Também foi difícil para Ele perdoar, também foi difícil aquilo que Ele passou na cruz por cada um de nós. Então, quando for difícil para nós perdoar alguém, vamos tomar esta decisão no nosso coração. Esta é a vontade de Deus, que nós sejamos perdoadores, tal como foi Jesus Cristo, e certamente que Deus nos vai dar essa capacidade de sermos perdoadores, de perdoarmos o nosso próximo, e é Deus que nos dá essa força para nós seguirmos em frente com Jesus Cristo. Amém? Então eu termino aqui a minha mensagem e que Deus vos abençoe. Dame de beber, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poder
Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero